o Espírito Santo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, versos 14 a 17. Os versículos 14 a 17 do capítulo 8 de Atos vêm como uma espécie de sequência do que nos é dito na parte inicial do capítulo. Ali nos é feito um relato de como o evangelho começou a ser propagado de Jerusalém para Samaria e entre os samaritanos, um importantíssimo ponto divisório da história da igreja cristã. A história da igreja tem vários pontos divisórios importantes como este, e em muitos aspectos, este foi o primeiro, porque foi quando o evangelho deixou de ser só para os judeus e para Jerusalém em particular, e começou a ser espalhado entre os samaritanos, depois a outros países e, finalmente, pelo mundo inteiro. Bem, o registro nos informa que os samaritanos se tornaram cristãos em grande parte como resultado da pregação deste homem, Filipe, que era um evangelista, um diácono da igreja. Ele lhes tinha pregado Cristo, tinha pregado o reino de Deus, e eles tinham crido e tinham sido batizados. E como há pouco vimos, o resultado disso foi que houve grande alegria naquela cidade. Mas isso não foi o fim da história, aconteceu algo mais, e isso nos é descrito nos versículos que estamos estudando agora. Como nos foi dito anteriormente, os apóstolos tinham permanecido em Jerusalém durante a perseguição sofrida pelos cristãos, e quando chegou a espantosa notícia de que o evangelho fora pregado e recebido entre os moradores de Samaria, eles enviaram Pedro e João de Jerusalém para verem o que tinha acontecido e para confirmarem a obra. E nos é dito, ademais, que depois que eles chegaram, oraram pedindo que estas pessoas, que já haviam crido no Evangelho e tinham se tornado cristãs, recebessem o Espírito Santo. E depois, tendo orado, eles lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 17. Bem, essa declaração é muito importante. Aqui está um texto que levanta as questões mais fundamentais. A questão máxima que devemos considerar e encarar é a seguinte: existe alguma coisa à parte deste mundo? Este é o único mundo? Existe algum reino sobrenatural? Existe o mundo do espírito que não vemos? Pois bem, eu digo que esta é a questão fundamental. Há muitas outras questões em conexão com todo este assunto sobre a fé cristã, e é certo considerá-las, mas eu sinto que muitas vezes se perdem muito tempo. Houve-se discussões e debates, e me parece que elas são, na maior parte das vezes, um desperdício de tempo, porque esta questão primária e realmente fundamental não foi enfrentada. Acaso existe algo como o reino sobrenatural que é maior e que está acima e além deste mundo? E a mensagem da Bíblia afirma que existe. A mensagem da Bíblia consiste em dizer que Deus é sobre todos e que este Deus, que existe desde toda a eternidade, criou este mundo e criou os homens e as mulheres. Além disso, a Bíblia ensina que Deus não somente criou o mundo, mas também o sustenta e o ordena e, portanto, não se pode entender o que acontece no mundo a não ser em termos de Deus. Essa é a grande causa da Bíblia. Naturalmente, ela diz isso de incontáveis modos e formas, mas muitas vezes o nosso problema é que perdemos de vista a floresta por causa das árvores e ficamos atolados em diferentes detalhes. Eis o que a Bíblia assevera:
Este nosso mundo visível é resultado do invisível, e só se entende o visível quando se sabe algo sobre o invisível. Pois bem, penso que vocês concordarão comigo que não adianta envolver-nos em argumentos particulares sobre a pessoa do nosso Senhor, sobre os milagres e sobre diversos outros assuntos, se vocês já negam inteiramente todo o reino sobrenatural. Repito que esta é a primeira, a grande e fundamental questão, e esta é levantada para nós, agudamente, por esta narrativa do que aconteceu quando Pedro e João desceram a Samaria e, tendo orado, impuseram as mãos sobre estas pessoas. Examinemos isto juntos. Aqui vocês veem está uma grande acessão do sobrenatural. Ora, isso está sendo questionado hoje e está sendo questionado de duas maneiras. A primeira pelo chamado humanismo, acerca do qual estamos ouvindo muita coisa na presente hora. Os humanistas estão montando deliberadamente uma campanha publicitária e as autoridades nos jornais, na televisão e no rádio estão, como de costume, muito alegres por ajudá-los. Então, o que é que o humanismo nos diz? Bem, já examinamos isto. Ele é um ensino que afirma que não existe nada fora e além do presente mundo. O humanismo sustenta que os seres humanos são os seres mais grandiosos e constituem o maior poder do universo. Estão no centro do universo e não há nada fora deles. Recentemente fomos informados de que todo o problema se resume em que os homens e as mulheres não se apercebem de que são deuses e podem controlar a vida. São tanto relutantes, diz essa grande autoridade, em dar-se conta dos seus poderes inatos. Eles podem, é-nos dito, criar e fazer qualquer coisa que quiserem, bastando que se apercebam disso. E além disso, é-nos dito que não se deve acreditar em nada que a razão não possa entender e aceitar. Não se deve crer em coisa alguma, a menos que possa ser checada, provada e verificada pela experimentação científica. O humanismo nega totalmente o reino sobrenatural. Para ele, não há Deus, nunca houve. Milagres são coisas que não existem, não há nenhuma intervenção de fora nos quefazeres deste mundo. E dizem a tragédia dos séculos sempre foi que os homens e as mulheres não têm compreendido isto e, em seu temor e em sua ignorância, têm acreditado em poderes e forças invisíveis. Quanto mais cedo esquecerem tudo isso e tomarem controle do mundo que lhes pertence e exercerem estes tremendos poderes que já estão dentro deles, melhor será. Bem, eu não quero passar o nosso tempo com o ensino do humanismo, mas é meu dever mencioná-lo porque ele é a razão pela qual muitas pessoas rejeitam todo o ensino cristão. Na verdade, a Bíblia toda. Os humanistas simplesmente dizem que não aceitam os fatos bíblicos ou tentam explicá-los em termos da psicologia. Examinemos resumidamente esta controvérsia antes de eu lhes apresentar a resposta que é dada aqui na própria Bíblia. Pode-se dar muitas respostas a este ensino moderno que, naturalmente, em última instância, absolutamente, não é moderno. Se vocês lerem o Salmo 14, verão que o versículo 1 diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Era um humanista falando bem atrás do passado, provavelmente 10 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Contudo, vocês têm modas, vogas e fases, e o humanismo está na moda agora. Qual é então a resposta? Há muitas respostas, mas uma que eu considero quase suficiente é esta. Temos aí um ensino muito arrogante que nos diz que as maiores mentes que os séculos já conheceram estavam todas erradas e que todos estes grandes homens foram tolos iludidos. Aí está um ensino que nos diz que todos estes mestres extraordinários estavam errados, tanto os que ocupavam posições de importância na igreja, como outros homens e mulheres cristãos. Muitas vezes lhes dei seus nomes deste púlpito, começando, se parece bem, com o grande apóstolo Paulo, e depois Agostinho, e séculos depois, os reformadores, alguns dos grandes estadistas e muitos outros.
todos estes homens e mulheres que criam em Deus, em Cristo e no sobrenatural, o humanismo nos diz que eram todos tolos, apesar da sua grande capacidade e dos grandes benefícios que eles fizeram ao mundo. Não somente isso, porém, é patentemente errôneo dizer que não se deve acreditar em nada, exceto no que possa ser comprovado por experimentação científica. Certamente as coisas maiores e mais importantes da vida não estão sujeitas à prova científica. Você já se apaixonou? Isso pode ser provado por experimentação científica? Você pode dar razão pelas quais ama uma pessoa e não outra? Claro que não. As mais altas experiências humanas, esquecendo o Evangelho por um momento, todas as nossas mais altas e mais profundas experiências estão fora da esfera da investigação científica. Precisamos dizer a esta geração moderna: existem mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que mostram os sonhos das suas filosofias. Parem por um momento e pensem, e verão quão completamente inadequada a razão humana é para explicar algumas das experiências mais profundas da vida. Além disso, o humanismo é um ensino que não nos dá nenhuma explicação para a origem deste mundo. Mas, vocês dirão, a evolução a explica? A evolução não a explica, porque a teoria da evolução tem que começar supondo que havia alguma coisa em existência, e não diz de onde isso veio, fora o fato de que a sua explicação do que aconteceu com aquele seja o que for original, meros gases ou outra coisa qualquer, não explica como aconteceu. O evolucionismo apresenta teorias, mas não pode prová-las. Portanto, ele rui por terra por sua própria avaliação. A teoria da evolução não é objeto de experimentação científica. Você não pode fazê-la porque sempre parte da matéria. E assim você se vê diante das perguntas primárias. De onde veio o mundo? De onde veio o homem? E você não tem nada senão uma teoria que não pode sujeitar-se à experimentação, visto que você não pode voltar ao princípio. Ninguém estava lá e ninguém sabe. Assim, pois, os humanistas têm que apoiar-se numa teoria, muito embora de acordo com as suas próprias pressuposições, só devamos crer e acreditar aquilo que podemos provar. Ainda mais, o humanismo é incapaz de explicar o próprio homem. Vejam o estudo da humanidade, a antropologia. Suas evidências são que, desde o princípio, os povos primitivos, em toda parte, sempre creram num ser supremo, num Deus supremo. O senso de Deus é universal, as pessoas nascem com ele. Este senso se impõe, de modo que as pessoas têm que tentar lutar contra ele. Elas têm que tentar provar que ele é falso. Por que é assim? Porque esta noção, esta ideia de um ser fundamental e supremo, o humanismo, não dá nem o começo de uma explicação disso. Examine depois a civilização. A civilização é a tentativa de lidar com o mundo e seus problemas à parte de Deus. Mas observem, por exemplo, os esforços do homem em termos da educação e vejam o seu óbvio fracasso. Faz muito tempo que o mundo está atracado consigo mesmo e com os seus problemas. Os humanistas voltam-se para nós e nos dizem: observem o seu cristianismo. Tem sido pregado durante 2000 anos. Porque ele não endireita o mundo? Mas, naturalmente, a nossa resposta é que o cristianismo nunca afirmou que faria isso. Ele não surgiu para fazer isso, a não ser a seu modo. Mas desde que eu passe a pergunta para o humanista: quais são as realizações da civilização, na verdade, da civilização neste século XX? Olhe à sua volta e terá a sua resposta. Ali estão as pessoas confiando em si mesmas. Elas têm sido assim especialmente nos últimos 100 anos. E veja o que elas têm produzido. Porventura suas realizações ao menos começam a explicar quem elas são? O homem é mero intelecto? Não, não. O homem é complexo. O problema do homem é esta extraordinária contradição que há nele. Há muita coisa nobre, boa e excelente, mas há também muita que é baixa, vil, cruel e feia.
ele progride na esfera da mente, enquanto que, ao mesmo tempo, regride na esfera da moral. Examine esta nova civilização atual. Vocês a veem na primeira página dos seus jornais populares, a ocorrência de alguma espantosa descoberta científica junto com algum relato de pessoas que querem voltar para a selva e ficam imitando as danças, os uivos e os gritos primitivos como se fossem selvagens. Pessoas educadas se comportam assim e dos outros modos que consideramos quando estávamos estudando o caso de Simão o Mago e sua influência sobre os samaritanos. Pois eu lhe digo que vocês têm que explicar essa espantosa contradição, os altos e baixos, o progresso e o retrocesso. E em termos do humanismo, segundo o qual o homem é o juiz de todas as coisas, vocês não têm nenhuma explicação adequada. Aí estão, pois, algumas razões óbvias pelas quais não aceitamos este ensino humanista. Todavia, acima e além de todos esses argumentos, há a mensagem deste livro, a que chamamos Bíblia, livro que, como desejo mostrar a vocês, simplesmente não poderia ser explicado se o homem fosse o maior ser do universo. Diz-nos a Bíblia que Deus existe e que Deus interfere nos quefazeres humanos e que a intervenção de Deus que nos dá alguma esperança no mundo na hora presente. Mas eu vejo mencionar um segundo ataque contra o sobrenatural e que vem do chamado deísmo. Devo mencioná-lo porque as suas implicações quanto ao cristianismo muitas vezes são mal entendidas. Há quem diga, não sou humanista, creio em Deus, creio num Criador. Mas tais pessoas nos dizem que creem que Deus criou o mundo e depois o deixou entregue a si mesmo. Vocês conhecem a famosa ilustração. Deus é como o relojoeiro que fabrica um relógio, dá corda nele e depois o larga e não interfere mais. Os deístas concordam que Deus existe e que ele criou o universo, mas eles dizem que, tendo-o colocado em seu curso, Deus não interfere nele nunca mais. Eles negam o miraculoso e negam a encarnação do Filho de Deus. Acreditam que os homens e as mulheres devem ser religiosos e que, porque Deus os criou, devem procurar viver para a sua glória e de acordo com as suas leis. Mas não há nenhuma intervenção da parte de Deus. Deus criou os seres humanos e agora deixa que eles façam tudo, salvar-se ou deixar de salvar-se. Note agora que, apesar de haver essa grande diferença quanto a se existe Deus ou não, na prática as duas posições, humanismo e deísmo, vem a ser virtualmente a mesma coisa e é isso que me preocupa. Deus existe? Deus interfere na vida deste mundo? Somos abandonados a nós mesmos única e completamente? Há algum sentido na oração? Há alguma esperança de salvação? Algo que podemos esperar no futuro? São estas grandes interrogações e a grande tese defendida pela Bíblia é que a resposta a todas elas é sim. A Bíblia coloca essa tese diante de nós em duas formas. Em seu ensino, mas ainda mais importante em muitos aspectos, faz isso também na história que está na Bíblia, nos fatos nela registrados e na explicação destes fatos. Que é então o ensino da Bíblia? Em sua essência é o ensino sobre Deus. Diz-nos ela que existem três benditas pessoas na deidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é o Criador, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Ele é o Criador e o Preservador. Ele ordena e controla os quefazeres do mundo e da humanidade. Pois bem, esta é, em sua essência, a grande verdade salientada no Velho Testamento. E aqui parece-me estar o argumento tão ignorado no presente. A grande história dos judeus é, em si, a resposta completa, tanto ao humanismo como ao deísmo. Leiam a narrativa do Velho Testamento. Vocês podem confirmá-la com livros da história secular, porque a nação de Israel é um fato da história, e a história registrada no Velho Testamento não é só história bíblica, também é história secular. Como foi que os judeus vieram a existir? Como se explica a história desse povo, tudo o que aconteceu com eles e que está registrado no Velho Testamento? Na verdade,
tudo o que tem acontecido com os judeus desde aquele tempo? Como se explica isso tudo? E a minha sugestão a vocês é que há somente uma explicação adequada, e essa explicação é Deus. Essa era a explicação dada pelos próprios judeus. Eles não poderiam dar explicação de si mesmos e da sua história de nenhuma outra maneira, porque eram uma nação pequena e muitas vezes agiram estultamente. Não eram nada em comparação com as grandes dinastias e com os grandes impérios que os circundavam e, sem dúvida, teriam sido esmagados e destruídos vezes sem conta se não ocorressem as intervenções de Deus. O Velho Testamento é o registro das constantes intervenções de Deus de maneira miraculosa para livramento do seu povo. É preciso que vocês encarem os fatos dos judeus, da nação de Israel e de todas as suas estranhas vicissitudes. Estou expondo estas coisas muito amplamente agora para poder oferecer-lhes uma argumentação compreensiva. Mas, em segundo lugar, e muito mais importante do que o argumento sobre os judeus, é o que encontramos aqui, e é central a mensagem bíblica geral, a vinda do Filho de Deus a este mundo. No Velho Testamento há constante profecia acerca de um grande vulto que havia de vir, e depois o Novo Testamento nos diz que ele veio. Fala-nos sobre o aparecimento de Jesus de Nazaré no campo da história. Agora, eis aqui o meu desafio a todos os que gostam de chamar-se humanistas ou deístas, ou alguma outra coisa, o fenômeno de Jesus Cristo. Observem-no. Ele pertence à história. Muitas vezes lhes indiquei que não se pode começar a entender a história humana sem levar-se em conta esta pessoa. O mundo que não crê nele tem que reconhecer que ele dividiu a história. Esta nossa data atual, 1967, indica isso. Ele tem o controle da história, como diz o hino. Na cruz de Cristo eu me glorio, por cima dos destroços do tempo. John Bowling. E as coisas mais momentosas da história da raça humana são o resultado direto da vinda desta pessoa a este mundo. Observem, pois, a pessoa de Cristo. Examinem seus ensinos, vejam sua morte na cruz do Calvário, vejam a sua ressurreição, contemplem a sua ascensão. Jamais existiria uma igreja cristã se não fossem estes fatos. E isso não é teoria, não pretende ser, são os puros fatos da história. Ora, este livro de Atos, e é por isso que o estamos estudando, é um livro de atos, um livro de fatos, um livro de história. E toda a argumentação feita por estes pregadores primitivos é do que todos nós somos testemunhas. Vê Atos 2:32. Pedro pôde dirigir-se à multidão no dia de Pentecoste e dizer: vocês sabem destas coisas, vocês as viram. Vê Atos 2:22. Verificação científica? Ali estava. Os habitantes de Jerusalém tinham assistido a estes eventos, tinham visto esta pessoa. Pedro não lhes narrou um conto de fadas. Ele lhes falou sobre alguém que eles tinham visto e ouvido, alguém que eles conheciam, cujos milagres e cuja morte eles tinham testemunhado. Eles eram testemunhas. Portanto, vocês precisam examinar estas coisas. Deus, o Filho, Jesus de Nazaré. Eis aí o fenômeno. Não é possível explicá-lo em termos da evolução. Não é possível explicá-lo em termos da civilização. Ele quebra todas as regras. Como diz Isaías no capítulo 53 do seu livro, ele é como raiz de uma terra seca. Isaías 53, verso 2. Não se pode explicar a sua origem, não se pode explicar o que ele fez ou como ele se portou. E, acima de tudo, não é possível explicar a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte e sobre o sepulcro. Vê-se aí que foram fatos que trouxeram a igreja à existência. Depois, em terceiro lugar, a Bíblia nos fala sobre a outra grande pessoa, Deus, o Espírito Santo. É-nos dito que ele se movia sobre a face das águas, Gênesis 1, verso 2. Ele pairava sobre a face do abismo na criação original. Lemos acerca da vinda dele sobre homens e mulheres no Velho Testamento e dando habilidades a eles. Mas especialmente aprendemos sobre ele baseados no ensino do nosso Senhor. O nosso Senhor sempre se refere a ele como ele, não isto.
não como uma influência. Sobretudo, recomendo a vocês o estudo das profecias do nosso Senhor concernentes à vinda do Espírito Santo. Quando estava para deixar os seus, o nosso Senhor lhes disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. João 14, verso 1. Continuando, disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, verso 18. Ele não ia abandoná-los a si mesmos. Ele disse: Eu parto, mas vou enviar-lhes outro mestre, outro consolador, outra pessoa que estará com vocês e que os guiará e os conduzirá a toda a verdade, que lhes trará à memória o que eu lhes ensinei. Não se aflijam com a minha partida, eu vou enviá-lo, e quando ele vier, é isso que ele vai fazer por vocês. Aí está, pois, o ensino essencial da Bíblia: Deus em três pessoas, bendita Trindade, agindo neste mundo, cuidando dele, moldando a história dele, efetuando os seus grandes e eternos propósitos, o seu plano salvífico, eterno e grandioso. Mas, obviamente, tendo em vista o meu texto, devo agora concentrar-me em particular na atividade do Espírito Santo e, naturalmente, é na esfera da sua atividade que vemos muito claramente as evidências do reino sobrenatural e temos a grande prova da atividade de Deus nos quefazeres humanos e a única esperança de salvação. Qual é, então, a obra realizada pelo Espírito Santo? Pode-se dividir em duas categorias principais, e vemos ambas demonstradas perfeitamente nesta narrativa do que aconteceu entre os samaritanos. Há, primeiramente, o que podemos denominar obra geral do Espírito. Sua primeira obra geral é a de nos iluminar. De acordo com o ensino bíblico, por causa do pecado, por causa da queda, as nossas mentes estão decaídas e todos nós estamos nas trevas. Por que os homens e as mulheres em geral não acreditam que têm alma? Eles não entendem isso porque estão nas trevas e estão cegos. Por que eles dizem que este mundo é o único? Porque não podem ver o outro. Por que não creem em Deus? A Bíblia deu a resposta no Velho Testamento. É porque os incrédulos são nécios. Salmo 14, verso 1. Em consequência do pecado, eles ficaram embotados em seu entendimento, em sua mente, em seu raciocínio, em todos os aspectos do seu ser. Existe ampla evidência disto. Não vou examinar este aspecto agora porque, no sentido, já tratei dele, mas aqui está como o apóstolo o resume. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. As pessoas em pecado são, para usar uma ilustração ao acaso, inteiramente destituídas de sensibilidade musical e incapazes de apreciar a música. Você pode, por exemplo, tocar para elas uma sinfonia de Beethoven ou de Brahms, e elas lhe dirão que parem com esse ruído bestial. Por quê? Porque, como se pode ver, elas não sabem apreciar boa música. Não entendem de música e por isso não conseguem ouvi-la e não querem ouvi-la. Semelhantemente, ao homem natural falta uma faculdade espiritual e por isso ele diz que a esfera do espírito é um absurdo total e uma total loucura. Tais pessoas se enganam quanto às realidades mais altas que há. Que é então que o Espírito faz? Primeiro, como eu disse, o Espírito nos ilumina, diz o apóstolo. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versos 7 e 8. Paulo diz mais: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Com toda a sua observação científica, os homens e as mulheres dizem: não podemos ver Deus. Suba numa espaçonave. Você não verá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, eles não existem. Paulo lhe respondeu antes mesmo de eles imaginarem esse seu argumento. As coisas que o olho não viu. Ele fala de Deus como aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível.
1 Timóteo 6,16. Você pode subir e subir cada vez mais alto no espaço, mas nunca chegará à esfera da qual Deus habita. Deus é espírito. Nesta questão, lidamos com uma esfera que está inteiramente além do alcance dos seres humanos no apogeu das suas realizações. Mas o Espírito ilumina. Mas Deus, diz Paulo, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10. Vocês nunca pensaram nisso? Tomem o caso de alguém que foi humanista, deísta ou alguém parecido durante a maior parte da sua vida e de repente se tornou cristão. Observe um homem como o próprio apóstolo Paulo. Lá estava ele oposto a Jesus Cristo e ele nos diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Atos 26, verso 9. Ele o odiava e o insultava, praticamente dizia: este homem é um blasfemo. Ele se diz igual a Deus. Tem a pretensão de ser o Filho de Deus. Isso é monstruoso. Tenho que acabar com isso. E Paulo era absolutamente sincero e genuíno. No entanto, vocês pensam nele como o grande apóstolo Paulo pregando Jesus Cristo e o Evangelho. Não pensam? Que foi que produziu a mudança? Oh, foi a iluminação que somente o Espírito pode dar. Em segundo lugar, o Espírito não somente nos dá a capacidade de entender, mas também nos convence. Vocês sabem de uma coisa? Sem o Espírito Santo, eu não entendo a mim mesmo. Não entendo nada na vida. Que é que subitamente sobrevém aos homens e às mulheres e os perturba? Levam perfeitamente felizes um certo tipo de vida, mas de repente começam a sentir-se inquietos. Algo os aborrece. Sua consciência começa a perturbar-se dentro deles. Afligem-se e não sabem o que fazer. Tentam livrar-se dessa intranquilidade, mas não conseguem. Que será? É o poder de convicção exercido pelo Espírito Santo. Não me entendam mal. Sei que meus arrazoados e minha argumentação nunca os convencerão de coisa alguma, mas graças a Deus ponho-me neste púlpito e lhes apresento estes argumentos porque sei que o Espírito Santo pode convencê-los. E vocês sabem disso. Vocês gostariam que ele não o fizesse, mas ele o faz. E não vai deixá-los na falsa paz da indiferença. E permitam que lhes diga, se ele começou a agir em vocês, continuará a fazê-lo. Tenham o cuidado de não resistir ao Espírito. Isso faz parte da sua obra comum, regular. Foi isso que ele fez com os samaritanos. O que terá levado os samaritanos a crerem no Evangelho? Ali estava um estranho Filipe. Não sabiam nada a respeito dele. Ele era simplesmente um homem comum. Por que lhe deram ouvidos? Oh, foi o Espírito no homem. E ele agiu convencendo e convertendo. E ele transforma e regenera. Ele nos dá uma nova natureza, uma nova vida. Este é o seu método normal de operar. Depois, em terceiro lugar, o Espírito prossegue e vai realizando o que chamamos obra de santificação. Tendo nos levado a compreender que temos alma e que somos culpados diante de Deus e de que estamos perdidos, o Espírito nos revela a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, como o Filho de Deus, como aquele que levou sobre si os nossos pecados e sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer para podermos ser perdoados. Eu creio nisso e tenho paz. Conheço Deus e o Espírito vem estar dentro de mim e age em meu ser, mostrando-me o pecado e o mal de um modo nunca antes sonhado ou imaginado por mim, dando-me poder e entendimento. Ele leva a efeito uma gradual obra de santificação e de libertação do poder e da corrupção do pecado. Essa é uma obra regular do Espírito. O Espírito vinha realizando toda essa obra nestes samaritanos antes de Pedro e João descerem para estar entre eles. Foi graças a essa obra do Espírito que eles creram no Evangelho e foram batizados, tanto homens como mulheres. Bem, eles estavam dando atenção ao ministério e à pregação de Filipe, cresciam dia a dia e se regozijavam nesta grande salvação. Mas ainda era tão somente a obra comum, regular do Espírito, sua obra geral. No entanto,
O Espírito tem também uma obra especial e é talvez nesta obra especial que vemos mais claramente não só a realidade e a existência do reino sobrenatural e de Deus em três pessoas, mas também a extraordinária ação do Deus Trino no mundo e nos quefazeres humanos. Qual será esta obra especial do Espírito, esta resposta final a todo humanismo e deísmo e a tudo quanto nega o sobrenatural e a influência do sobrenatural neste mundo limitado pelo tempo? Evidentemente, não há tempo para lhes dizer tudo o que há para dizer sobre isso. Só vou destacar uns 2 ou 3 aspectos que são de vital importância. Primeiro, as próprias Escrituras. Acredito que alguns estão observando o dia de hoje como o domingo da Bíblia. Não fazemos isso porque todos os domingos são domingos da Bíblia. O objetivo dessas pessoas é, certamente, que vocês contribuam para a distribuição das Escrituras por meio das diversas sociedades bíblicas. Domingo da Bíblia, sim, mas que é a Bíblia? Que são estas Escrituras? Como explicá-las? É possível explicar este livro em termos naturalistas ou unicamente em termos das capacidades humanas inatas, seu poder, sua razão e seu entendimento? Bem, sugiro que a primeira coisa honesta que se deve fazer é interrogar os próprios escritores da Bíblia, e eles são bastante honestos para dizer-lhes que essa não é a explicação. Todos eles lhes dizem que o que escreveram é o que receberam, o que lhes foi dado. Eles dizem isso no Velho Testamento, dizem isso no Novo Testamento. Alguns quase se queixam disso. Há um profeta chamado Jeremias e pobre Jeremias, porque ele se mantinha apresentando a mensagem que Deus lhe dava, estava sempre metido em problemas. Por isso chegou à conclusão de que não falaria mais em nome de Deus. Não queria ser impopular, não queria ser maltratado, não queria ser infeliz. Não ia falar mais nada. Mas ele teve que falar mais, e o que ele teve que dizer não foi o que ele pensava ou o que ele queria dizer, mas o que Deus lhe deu para que dissesse. Jeremias 20, versos 8 e 9. Não, a explicação dada por estes homens é simplesmente que lhes fora dada uma revelação. Eram homens capazes, alguns deles, mas alguns eram pessoas comuns, alguns dos apóstolos eram pessoas muito comuns. De fato, as autoridades de Jerusalém, como temos visto, já os tinham descartado como homens sem letras e indoutos. Atos 4, verso 13. Eram pescadores. Praticamente disseram: que é que pescadores sabem destas coisas? Quem são eles? E vocês têm que responder a esta pergunta. Como é que um pescador como Pedro podia expor as Escrituras como ele fazia, como vemos no capítulo 2 de Atos? Como pôde pregar da maneira que pregou? Como pôde obter 3.000 convertidos como obteve? Há somente uma explicação. Não foi Pedro, mas o poder do Espírito sobre ele. Dá-se a mesma coisa com todos os escritos bíblicos. Revelação. Estes homens não tramam estas ideias. Eles dizem que lhes veio o peso do Senhor, ou a mensagem do Senhor. Eles mostraram a vocês como eram tomados pelo Espírito. Uma espécie de aflatos divino vinha sobre eles. Eles entravam num estado como se fosse de êxtase. Se isto lhes parece bem, de repente recebiam mensagens nas quais nunca tinham pensado. Uma compulsão para transmiti-las e a certeza de que eram guiados enquanto proferiam essas palavras e as redigiam. Inspiração. E esta é a única explicação adequada das Escrituras. Revelação do conteúdo e inspiração que possibilitava a sua proclamação e o seu registro. Bem, é isso que a própria Bíblia diz. São essas as reais declarações feitas pelos escritores bíblicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem brilhante, mas nunca, nem por um momento, ele disse: isso é o meu entendimento. Ele disse: eu era um tolo, um blasfemo, fui um perseguidor e um contraditor. Mas Deus me dominou e me deu esta dispensação, este conhecimento para transmitir a vocês.
Assim, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Pedro, obviamente, só pode dizer a mesma coisa e o faz. Em sua segunda epístola ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, movidos, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Portanto, não se pode explicar estas escrituras em geral a parte da revelação e inspiração, que é sempre obra realizada pelo Espírito Santo. Permitam que eu lhes ofereça uma prova particular disto. É o que chamamos profecia. Para mim, a profecia constitui um argumento suficiente em si, não somente para provar a existência de Deus, mas também para provar a totalidade da esfera sobrenatural. Estou pensando nas profecias do Velho Testamento, os escritos dos grandes profetas e outras várias formas de profecia. Que é que eu vejo ali? Vejo coisas estupendas, vejo previsões minuciosas de eventos que, subsequentemente, se efetuaram após um longo período de tempo. Vejo que os profetas do Velho Testamento diziam: estas e aquelas outras coisas vão acontecer, e essas predições se concretizaram até mesmo no tempo da história do Velho Testamento. Contudo, ainda mais importante é isto: estes grandes profetas escreveram centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo e, todavia, eles falavam sobre a sua vinda. Miqueias, por exemplo, escreveu que ele nasceria numa localidade chamada Belém. Ninguém mais sabia disso, mas Miqueias o disse 800 anos antes de acontecer. Outros escritores do Velho Testamento fornecem toda espécie de detalhes sobre a sua vinda, sobre a sua vida e sobre a sua morte. Tudo exposto simples e claramente. E vocês têm que explicar como é que homens que escreveram muito tempo antes da hora puderam dizer-lhes detalhes precisos que mais tarde se comprovaram. Pedro, torno a citá-lo, fez isto. Escrevendo a cristãos que tinham sido molestados pelos humanistas da sua época, que tentavam provar que Jesus Cristo era apenas homem, não Deus, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1, versos 16 e 17. Pedro diz com efeito: agora olhem aqui, eu, João e Tiago, estivemos com ele no monte da transfiguração. Vimos-lo transfigurado. Nós estávamos com ele, subimos com ele e vimos o que lhe aconteceu ali. Ele foi transfigurado, foi transformado. Ele rebrilhava com uma glória tal que nunca tínhamos visto. Vimos isso e ouvimos a voz vinda do céu. Mas então Pedro continua: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Versículo 19. Ele está dizendo: se vocês não acreditam no meu testemunho, vão aos profetas. Tomem as palavras da profecia, examinem o que é dito, examinem o que os profetas predisseram com pormenores. Veja como isto aconteceu em Jesus Cristo. Aí está a sua evidência, aí está a sua certeza. Todas as minuciosas profecias concernentes à vinda do Filho de Deus. E, na verdade, em acréscimo, como Pedro teve tanto cuidado de assinalar em seu sermão no dia de Pentecoste, a profecia de Joel. Eis que ocorreu um tremendo evento no dia de Pentecoste, e o povo dizia: que quer isto dizer? Alguns diziam: estão embriagados. Atos 2, verso 13. Observem-nos, seus rostos brilham.
Eles estão cheios de alegria, estão em êxtase, obviamente, estão bêbados. Mas Pedro disse, eles não podem estar bêbados, não tiveram tempo para embebedar-se. É só a 3ª hora do dia. Não, isso não é embriaguez. E Pedro continuou, o que ocorre é o que foi dito, predito e profetizado por intermédio do profeta Joel, Atos 2,16. Séculos antes, Joel tinha dito que depois da vinda do Filho de Deus, o Libertador, o Messias, Deus derramaria a sua bênção sobre toda a carne. Ele estava fazendo isso, tinha feito isso. Foi o que aconteceu? Portanto, aqui vocês veem, está outro tremendo cumprimento e verificação da profecia. Como vocês explicam isso? Como é que um homem, tantos séculos antes da data aprazada, profetiza estes eventos históricos detalhados desta maneira extraordinária? E depois as profecias do nosso Senhor. Já lembrei a vocês que ele disse aos seus discípulos, antes de deixá-los, que enviaria o Espírito sobre eles. No capítulo 1 deste livro de Atos, vocês o veem com seus discípulos, e ele lhes diz que permaneçam onde estão, em Jerusalém. Não devem começar a pregar, devem esperar. E ele diz, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, versículo 8. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre eles. O nosso Senhor o tinha predito e se concretizou. E essa não foi a única coisa que ele predisse. Jesus Cristo profetizou a destruição da cidade de Jerusalém. Eles não acreditaram nele, porém aconteceu. Ele foi crucificado, digamos, no ano 33 depois de Cristo, em Jerusalém, como ele descrevera em detalhe. Foi destruída no ano 70 depois de Cristo. O nosso Senhor disse outra coisa, e se vocês querem um pouquinho de história contemporânea, ouçam isto. Ele disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios por um certo período de tempo. Mas esse período teria fim. Não me entendam mal, não estou dizendo que não pode ser que os árabes reconquistem Jerusalém, mas estou pedindo a vocês que encarem este fato. O que aconteceu no corrente ano é bem estranho, não é? Não seria hora de começar a pensar? Como é fácil dizer que não há nada além do homem, mas como pode alguém predizer e profetizar coisas como esta? Não somente isso, como estive assinalando para vocês anteriormente, não há nada que explique o estado em que o mundo se encontra hoje, a não ser este livro. Não se esqueçam de que foi Jesus Cristo que disse que haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, verso 6. Apesar da arrogância, do orgulho e da civilização do homem, o nosso Senhor prognosticou que o homem continuaria em pecado e que haveria calamidades. E as temos. É o cumprimento da sua palavra. Estas coisas são fatos. Mas há outros fatos. Note o que aconteceu por ocasião do batismo do nosso Senhor. Ele estava com 30 anos de idade, era um homem extraordinário e, todavia, passava o tempo trabalhando como carpinteiro. Aos 30 anos de idade, foi ter com João Batista e lhe pediu que o batizasse. João se conturbou quanto a isso, mas o fez. E quando nosso Senhor estava saindo da água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba e o encheu de poder. Embora sendo o Filho de Deus, tinha posto de lado os seus poderes divinos. Tinha assumido a natureza humana e estava determinado a viver neste mundo como homem. Daí nem mesmo ele poderia ter realizado coisa alguma se não recebesse o batismo do Espírito, pois depois disso levantou-se para pregar na sinagoga de Nazaré e disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Lucas continua. E, encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, verso 18 a 21. O Espírito veio sobre ele e lhe deu poder e capacidade para pregar e operar milagres. Ele não tinha feito nada disso antes de completar 30 anos de idade. Leiam as narrativas de suas muitas atividades realizadas durante 3 anos. É tudo resultado deste revestimento
do poder do Espírito. Voltemos agora ao dia de Pentecoste. O Pentecoste é um fato. Não estaríamos aqui se não tivesse havido o dia de Pentecoste. Os apóstolos tinham ficado totalmente prostrados em consequência da crucificação e morte do nosso Senhor. Certamente ele os tinha ajudado após a ressurreição com sua pregação a eles, mas ainda não tinham poder. Não podiam testemunhar, não tinham segurança, não tinham autoridade. Mas no dia de Pentecoste, o nosso Senhor enviou sobre eles o Espírito, e eles puderam falar com autoridade e poder, e puderam fazer tudo sobre o que lemos nos capítulos iniciais de Atos. No capítulo 4 deste livro de Atos, lemos que, em resposta à oração deles, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, versículo 31. O que temos aí são fatos, e observe o que aconteceu com os samaritanos. Aqui estamos lidando com história fatual. Os samaritanos tinham crido na pregação de Filipe, tinham sido batizados, eram cristãos, o Espírito de Deus estava neles. Todavia, como leio aqui, porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, versos 16 e 17. Isso é um fato da história, um fato da experiência. E isso o Espírito continuou fazendo através dos séculos sucessivos. Recentemente celebramos o 450º aniversário do início da Reforma Protestante, em 1517. Como explicar isso? Por que aconteceu nessa ocasião? Por que se deu por meio de Martinho Lutero? Havia muitos monges mais capazes. Por que este homem? Como foi capacitado? De onde lhe vieram o poder, a coragem, o discernimento e o entendimento? Perguntem ao próprio Lutero, e ele sempre lhe dirá que não foi ele, foi Deus. Deus, o Espírito Santo, agindo nele e por meio dele. E essa é também a narrativa de todos os grandes avivamentos da história. Vocês sabem, meus amigos, que a igreja está em mais condições no presente. Mas esta não é a primeira vez que se vê a igreja enfraquecida, ineficiente e decaída. Esteve assim muitas vezes anteriormente. Como foi que a igreja foi avante? Por causa de homens como eu? Nada disso. Nós a teríamos destruído há séculos. Há somente uma explicação: Deus enviando avivamento. Quando as pessoas estão se desesperando no extremo do seu aperto e prestes a desistir, há de repente o som de um vento impetuoso, e ele vem sobre elas, a descida do Espírito. Assim como ele veio sobre estes homens de Samaria, que já eram cristãos, assim também ele vem sobre a igreja. Essa é a nossa única esperança. Se devêssemos confiar em homens e mulheres e em suas campanhas bem organizadas, por melhores que sejam, estaríamos acabados. Mas quando Deus envia o Espírito, o mundo é posto sob a convicção de pecado e se opõe a gritar: que faremos, varões e irmãos? Avivamentos. A vinda do Espírito de Deus. Acaso vocês podem explicar a origem de um avivamento? O seu humanismo e a sua psicologia podem explicar isso? Eles tentam fazê-lo, claro. Certamente vocês estão familiarizados com o livro Batalha para Conquistar a Mente. Respondi justamente sobre este ponto e nunca recebi uma réplica. Não se pode explicar o dia de Pentecoste em termos da psicologia. Não se pode explicar qualquer avivamento em termos da atividade humana. Posso provar isso para vocês. Conheci muitos homens que, não entendendo a doutrina das Escrituras, tentaram organizar avivamentos. Eu os vi fazendo isso. Eles diziam que, no passado, o avivamento vinha por meio de pessoas que ficavam orando a noite inteira e que faziam pública confissão de pecados. Um homem chamado Finney dizia: toda vez que vocês fizerem isso, verão um avivamento. Vocês podem consegui-lo sempre que o quiserem. Bem, conheci muitos homens que tentaram isso com a mais completa dedicação, mas nunca obtiveram um avivamento. Nunca. Não se pode fazer isso. O avivamento sempre vem inesperadamente, repentinamente, apesar do homem, e só há uma explicação: é a atividade de Deus, o Espírito Santo.
Os avivamentos são prova da existência da esfera sobrenatural e do Trino Deus. E como foi no dia de Pentecoste, e entre estes samaritanos, o resultado desta grande atividade do Espírito é sempre clara e de entendimento, certeza da salvação e alegria do Senhor, excepcional poder da palavra, entendimento, dons de milagres e de curas, talvez de línguas, tudo o que foi profetizado por Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, 28 e 29. Não somente sobre os seus grandes filósofos, mas sobre os servos e sobre as servas virá este poder. E a história da igreja é tão somente a verificação desta profecia de Joel, que vemos repetidas nas páginas deste livro de Atos. Deixo-os então com esta minha pergunta. Vocês têm conhecimento disto? Estão cientes de que existe outra esfera, uma esfera sobrenatural? Estão cientes que Deus é e que subsiste em 3 pessoas? Ou vocês adotaram a ideia segundo a qual vocês e só vocês contam que tudo está em suas mãos, que a vocês cabe formar um mundo perfeito, que a vocês cabe dar fim às guerras, reconciliar maridos e mulheres separados, dar cabo dos frutos, dos assaltos e roubos, das trapaças e da desonestidade, que tudo é deixado com vocês, com o seu ensino, com a sua educação e com os seus apelos? Graças a Deus, isso não é verdade. Do contrário, não haveria absolutamente nenhuma esperança para o mundo. Até não cristãos estão começando a dizer coisas estranhas hoje em dia. Li no jornal há alguns dias uma entrevista feita com uma autoridade industrial. E esta disse: a necessidade atual é de pessoas transformadas. Naturalmente, os homens e as mulheres em pecado não respondem adequadamente aos seus apelos, não querem fazê-lo. Você pode dizer, mas isto é irracional. E lhe replicam: você diz que é irracional, mas eu estou lutando pela minha vida. Por isso vai haver problema nas ferrovias amanhã. O ministro do Trabalho diz: isso é uma idiotice, e todavia eles continuam fazendo isso. Que é que há? Bem, eu estou tomando apenas um caso. Todos são malucos. Que adiantam a educação e a cultura? Este é o século XX, o século do conhecimento, o século do homem, o século do humanismo. Mas esse é o problema, a natureza humana. Vocês podem mudá-la? Claro que não. É impossível. A necessidade é que as pessoas sejam transformadas e que recebam poder. E só há um meio pelo qual isso pode acontecer. E esse meio é a descida do Espírito Santo. Ele pode mudar as pessoas. Ele pode dar um novo nascimento, um novo coração, uma nova natureza, uma nova vida, um novo entendimento. Ele tem feito isso. Os períodos mais gloriosos da história deste país sempre foram os períodos que se seguiram a alguma reforma e a algum avivamento. Grandes progressos na ciência, na arte, na literatura, na política, na música, seguiram-se todos eles a avivamentos, quando homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito passaram a tratar do seu meio ambiente. O que aconteceu com estas pessoas em Samaria pode acontecer com vocês, e se não acontecer com você, significa que você foi deixado entregue a si mesmo. Você não pode lidar adequadamente consigo, você não pode lidar adequadamente com o seu mundo. Você terá que morrer e terá que encarar Deus no juízo, e não tem como fazê-lo. O que é que você pode fazer? Enquanto você fizer esta pergunta, estará condenado. Contudo, no momento em que perguntar, como aqueles homens de Atos, ao ouvirem Pedro, fizeram: que faremos, varões e irmãos? A resposta lhes virá: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2, versos 37 a 39. Meu amigo, o sobrenatural está ao seu redor, e você pode entrar nele pela fé em Cristo. Eventualmente todos nós vamos entrar nele, mas será ou para a glória com Deus, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, ou será para as trevas espirituais eternas.
Queira Deus dar-nos a graça para ouvirmos de fato a mensagem deste capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos e de clamarmos a Ele por salvação e por esta plenitude do Espírito Santo.